Oi pessoal, tudo bom? Vamos então iniciar nossa live sobre a primeira análise de Freud, o caso Elizabeth von R, é um nome fictício, né, para Lona Weiss, a primeira paciente que Freud analisou com sintomas de histeria. Eu vou esperar um minutinho aqui para ver se começa a chegar as pessoas. Foi divulgado nas redes sociais essa live de hoje, no Facebook, no Instagram, em grupos do Facebook. Já tem gente entrando. Érica, tudo bom? A gente vai analisar hoje o caso da Elizabeth von R, né, primeira paciente de Freud. Vocês estão conseguindo me ouvir? Chegando agora a Marli. Chegando a Loreni, tudo bem? Eu vou apresentar o caso e durante a análise vocês podem fazer perguntas, caso queiram fazer alguma pergunta, tenham alguma dúvida, né? Freud, o pai da psicanálise, pessoal, inovou a ciência, né? Tanto é que na escala de importância científica ele aparece como terceiro. O primeiro foi Copérnico, que descobriu que o planeta não era o centro do universo. O segundo foi Darwin, com a descoberta da evolução das espécies. E terceiro foi Freud, né? Quando ele descobriu que o homem ele não é senhor nem em sua própria casa. Lá em 1892, ele analisa o seu primeiro caso junto com Breyer, né? Ele já tinha acompanhado o caso Ana O, e ele analisa sozinho o caso da Elizabeth von R, né? Uma paciente que é indicada por um amigo de um médico. Essa paciente ela apresenta sintomas de conversão, né? Conversão histérica. Então, Freud ele até tenta utilizar a hipnose, ele vê que não tem sucesso no método, então ele parte para a associação livre de ideias, né? Que é o método da psicanálise. Você falar livremente tudo aquilo que pensa. Inclusive ele colocava a mão na testa de Elizabeth von R para que ela pudesse diminuir a sua resistência e pudesse falar livremente aquilo que sentia, né? Então Elizabeth, pessoal, ela tinha 24 anos quando ela foi analisada por Freud. Os sintomas que ela apresentava: dores nas pernas, delírios de perseguição, intensa sensibilidade na pele e nos músculos, né? Qual era o desafio de Freud? Investigar a origem desses sintomas, né? É interessante até a gente pensar Freud como médico, né? Não como um terapeuta. Freud, ele é um médico neurologista, né? E recebe esse caso e como desafio ele tem de decifrar, né? O porquê que a sua paciente apresenta esses sintomas. Então, a partir da livre associação de ideias, ele começa a entrar nesse caso, né? Inclusive ele ia bastante na casa de Lona Weiss, Elizabeth von R, para poder acompanhar mais de perto esse caso, né? Então, ela era a filha mais velha, o pai dela se encontrava muito doente, a irmã dela morre em puerpério, né? Ela tem um filho e ela morre logo após ela ter esse filho, né? O que Freud desconfia? De um amor reprimido, né?
de Lona Weiss pelo cunhado. Inclusive, eles passeiam pelo lago e ela descreve esse fato, né? E Freud, ele dá como hipótese desse sintoma, né? Esse amor reprimido, né? Esse amor reprimido, esse desejo reprimido pelo cunhado. O que não se divulga que Elizabeth von R. ela deixa um namorado para tratar o pai doente, né? Após alguns meses de cuidado, o pai de Lona Weiss morre, né? E a mãe de Lona Weiss se isola. Então, e a outra irmã dela muda de cidade. Então, meio que ela fica sozinha, ela se sente muito sozinha, né? Como eu havia falado, ele inicia o tratamento com hipnose, logo ele deixa, parte para a sugestão, que é a associação livre de ideias. Além dessas conversões histéricas de Lona Weiss, ela também apresenta dor na perna direita e esquerda e dificuldade para andar, né? Durante a interpretação psicanalítica, Freud ele sugere que a dor na perna direita diz respeito aos cuidados com o pai, até porque ela apoiava o pai na perna direita para poder dar para ele os cuidados que ele precisava, e também a perca do namorado. E a dor na perna esquerda seria as lembranças com a irmã, né, falecida, e os seus cunhados. Como interpretação psicanalítica, após alguns meses de análise, Freud conclui que Lona Weiss, ou Elizabeth von R., tinha reprimido, né, ou escondido desejos e, por isso, havia desenvolvido esses traumas, né? Aí há uma relação de afeto, representação e trauma. Inclusive existe, né, uma deixa aí de inferência, inclusive, da própria ética da psicanálise, né? Porque Freud, quando Freud ele sugere que Lona Weiss tem uma paixão reprimida pelo cunhado, ele está, de certa forma, induzindo a paciente a aceitar esse dado como um dado verídico, né? O que não torna-se uma verdade do paciente. Tanto é que Lona Weiss, ela se casa com outro homem, tem filhos com outro homem, né? E mesmo com a interpretação de Freud, ela não se deixa levar no sentido de eu me apaixonei pelo meu cunhado, então eu vou me envolver amorosamente com ele. Ela não fez isso, né? Essa questão da ética da psicanálise também envolve a flexibilidade, né, dentro do contexto analítico da interpretação dos casos que a gente analisa. Por exemplo, quando Freud ele levanta a suposição, ele turpa, ele mancha o real significado de um evento, né? A linguagem, a elaboração dos fatos por meio da linguagem tem essa capacidade. Ainda que não seja uma verdade, acaba se tornando uma possibilidade de verdade, o que mancha o caso, né? Seria, eticamente falando, o que é muito difícil fazer dentro do contexto da análise, é não sugerir o que o paciente sofre, né? E no caso, aí até houve uma piora, inclusive, do caso da Elizabeth von R., quando ele fala para ela que ela, na verdade, tem um amor reprimido pelo cunhado, ela piora o seu estado, mas aí Freud tenta contornar a situação, dizendo que ela já tinha esse amor reprimido muito antes de a irmã morrer. Quer dizer, aí tem duas situações, né? Ela tanto se culpa pelo amor pelo cunhado, no caso amoral, né, que proíbe
essa relação, diga-se de passagem, incestuosa, até porque o cunhado era da sua irmã, como ela também, psicologicamente falando, pode se culpar pela própria morte da irmã, né? Tipo, eu desejei tanto o meu cunhado que a minha irmã morreu, né? Então, na verdade, aí há nesse caso uma culpa em duplo sentido, né? Não uma culpa direta. Então, o que Freud fez no sentido de dizer que ela tinha amor reprimido gerou uma culpa em dobro. Não é isso? É isso então. Nós temos aí os momentos, né? Os momentos em que Freud analisa do caso da Elizabeth von Erck, que é a morte do pai, a morte da irmã e o lance com o cunhado, né, que seria o conflito moral. E a culpa também pela morte da irmã. Nós temos as conversões histéricas. Freud, como eu havia falado no início da live, ele tenta hipnotizá-la, mas vê que o método ele não é eficaz no sentido de que as conversões elas transpassam, ele não consegue efetuar o trabalho por meio da hipnose, então ele vai para a sugestão, que é a associação livre de ideias, inclusive colocando a mão na testa dela para fazer perguntas, no sentido de diminuir a resistência dela durante a análise, né? Em estudos sobre histeria, o livro de 1895, aparece aí como quinto caso, né, clínico, o caso Elizabeth von Erck. O nome dela oficial é Lona Weiss. Eu gostaria de saber se alguém tem perguntas para essa live de hoje, sugestões de análise. Eu penso que esse caso, Freud, ele deu por concluído, inclusive, né? É interessante, pessoal, que Freud ele deu por concluído o caso. 20 anos depois, a filha de Freud, a filha de Lona Weiss, ela dá um depoimento, né, dizendo que, na verdade, Freud conclui e afirma a cura, né? Inclusive, ele viu uma foto dela dançando num baile. E Lona Weiss era uma mulher muito ativa, mesmo com as dores nas pernas e as limitações de ordem de uma doença óssea, algo do tipo. Ela faz caminhada, ela trabalha, né? Então, Freud vê uma foto dela dançando, ele dá o caso por concluído, mas a família critica essa posição de Freud, né? Inclusive, 20 anos depois, a própria filha de Lona Weiss diz que a mãe nunca obteve a cura, né? E nunca obteve a cura, ela teve que conviver com as limitações, as doenças dela, né? Mas Freud deu o caso por concluído, né? Então, assim, para nós que somos psicanalistas, é interessante pensar, né? Como Freud pensava, né? Ele concluiu a análise a partir do que ele observou, do que a própria Elizabeth traz para ele como demanda, mas fica algo para se pensar, né, para a gente, no sentido ético, inclusive, né? Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre o curso, né? O curso de conceitos, de conhecimentos da psicanálise, o meu curso, pela Hotmart. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link, tá? Um precinho super acessível. Você baixa o aplicativo da Hotmart, pode assistir por 5 anos. É um curso completo, é um curso de conhecimentos, né? Onde eu abordo de forma profunda esse saber da psicanálise, esse saber de Freud. Você vai poder assistir por 5 anos as aulas na plataforma Hotmart. Você tem um certificado no final do curso e você também pode agendar comigo uma aula, tira dúvidas, caso no decorrer do curso você tenha alguma dúvida que eu não tenha respondido durante as aulas no curso, você vai poder agendar essa aula comigo, tira dúvidas,
certo? Além do curso de conhecimentos de psicanálise, tem uma terapia online, você pode agendar comigo um horário, a gente faz videochamada pelo WhatsApp, pelo Google Meet, e você pode fazer a sua terapia aí 100% online. E eu tenho também o e-book, né? E-book Cotidiano e Psicanálise, onde eu abordo assuntos do nosso cotidiano, como obesidade, disciplina, felicidade, depressão, ansiedade. Caso você tenha interesse também no e-book, aqui no Instagram tem o link da bio. Né? No link da bio tem todos os links, o link do e-book, o link do curso de conhecimentos, o link da terapia, meu WhatsApp. Você querendo fazer alguma dessas opções que eu estou apresentando, você pode diretamente clicar lá e falar comigo, tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Tem bastante gente entrando agora, né? O Vinícius, a Roberta, a Nath. Oi, Nath, tudo bom? A Lisandra. Eu estou apresentando aqui o caso Elizabeth von R. Vaz, primeira paciente que Freud atendeu, no caso de histeria. Sim, é interessante a gente também falar, pessoal, que histeria é um diagnóstico que não se dá mais, né? Nosso atual DSM-5 de 2013 tem outras nomenclaturas, né, de transtorno que a gente pode utilizar como diagnóstico, né? Que nesse caso seriam os médicos psiquiatras, né? O terapeuta ele não pode dar um diagnóstico de transtorno, só lembrando. Né? Eu sou psicanalista, faço psicologia, mas mesmo estando formado em psicologia, diagnóstico de transtorno nós não damos, quem dá é o psiquiatra. Então, os diagnósticos que substituem essa nomenclatura que Freud tanto estudou, que é histeria, é o diagnóstico histriônico e o transtorno histriônico e o transtorno somatoformes. Então, são dois transtornos que são diagnosticados para quem apresenta sintomas de histeria, já que os sintomas são, eles são, como é que eu posso falar, multifatoriais, né? O diagnóstico ele é confuso e nesse sentido o DSM-5 ele regula, né, a forma como a gente pode diagnosticar um paciente que apresenta sintomas de histeria, tá certo? A Fátima entrando. Então é isso. Eu vou deixar salvo aqui no Instagram essa live e caso vocês queiram fazer alguma pergunta, pode perguntar diretamente na postagem, eu vou procurar responder da melhor forma possível, tá certo? No mais é isso, pessoal. Até mais.